Sejam bem-vindos ao Clio, canal de História e Literatura. Eu sou o Bruno e nesse vídeo a gente vai fazer a arminha com a mão, mas é por um bom motivo. Hoje nós vamos falar sobre o Western, que é um dos gêneros cinematográficos que eu, o Bruno, aqui do Clio História e Literatura, mais adora em termos de cinema. Então, antes da gente começar a falar do vídeo, eu queria pedir para você que já consome aqui os conteúdos do Clio, ajudar a gente a se financiar. E aí, como você ajuda a gente a se financiar? Isso é muito simples. Você entra na nossa campanha de financiamento coletivo, o link está na descrição e no izinho que vai aparecer aqui em cima. Entra lá no www.catarse.me/Clio, conheça as nossas condições e as nossas recompensas. Lá, a partir de R$5, que não é nenhuma esfirra, não é nenhum pastel por aí, você já ajuda o Clio a se manter no ar e produzir cada vez mais e melhores conteúdos. Se a gente já faz o que faz, traz para você post em rede social, texto, podcast, mais de um podcast, vídeo, etc e tal, imagina o que a gente vai fazer com grana, com incentivo. Então, se você quer cada vez mais conteúdo de história e de literatura aqui nesse canal e povoando a internet, entra lá. R$5 por mês, eu aposto que não vai fazer falta para você. E já que você está aqui, aproveita e se inscreve no canal se você está vindo aqui pela primeira vez. A gente tem vídeo pelo menos uma vez por semana, tem podcast uma vez por semana e todo dia tem um post nas redes sociais. Entra lá que é show de bola. O título desse vídeo ele é um tanto quanto autoexplicativo. O fardo da civilização e o western. Para a gente começar a entender o vídeo aqui e começar a entender o que são essas duas coisas, a gente precisa definir o que é o fardo da civilização e o que é o western. Vamos começar com o western, que é mais fácil, é mais lúdico de você entender. O western, que é um gênero de cinematográfico conhecido aqui no Brasil como faroeste, por conta das palavras far e west em inglês, ou seja, o oeste distante, é um dos primeiros gêneros cinematográficos da história. O primeiro longa-metragem que se tem notícia, o The Great Train Robbery. The Great Train Robbery é um faroeste. Você já tem ali naquele filme nuances do que vão ser os longa-metragens. Você já tem a duração, já tem a narrativa, já tem toda a edição. A Ana, que é a nossa diretora fantástica, a nossa editora mais do que fantástica, vai colocar um trechinho agora desse longa para vocês entenderem o que é. E aqui é bom lembrar que o western não é um gênero exclusivo do cinema. É um gênero que você vai ter em qualquer grande manifestação cultural norte-americana, indo desde quadrinho para música, literatura, até ópera tem com a temática western. O western é o gênero cultural americano por excelência. No cinema, grandes diretores, indo desde John Ford até o Quentin Tarantino, se debruçaram sobre o gênero e fizeram grandes filmes de western que configuram listas enormes de grandes filmes feitos na história. Filmes como Butch Cassidy and Sundance Kid, Chaparral, O Homem que Matou Facínora, Os Imperdoáveis, Três Homens em Conflitos, entre outros tantos, configuram facilmente em qualquer lista feita com os maiores filmes da história. Entra lá no IMDb para você dar uma olhada. Entra para o gênero, você consegue ver quais são os melhores filmes da história, pega os 10 melhores western e assiste, para você ver a qualidade que tem esse tipo de longa. Uma outra coisa interessante é que na União Soviética também se desenvolveu um tipo de western, só que lá, por não ser o oeste, por ser o leste, é chamado de Ostern, que você tem essa mesma dinâmica entre um limite da civilização e o ser humano. Vale muito a pena você dar uma pesquisada, porque é um gênero que é pouco conhecido aqui no Ocidente, mesmo depois da queda do Muro de Berlim. Como característica narrativa, o western tem como principal fator essa dicotomia entre a civilização e a barbárie. Ou seja, você tem um lado, essa
coisa civilizatória, esse processo civilizatório que transforma o meio. E do outro, a barbárie. E aqui a barbárie é encarada de duas formas. Ou através da natureza, a natureza se apresenta como barbárie, ou através dos povos que ali habitam. E aí, os povos que ali habitam podem ser de três tipos. Primeiro, e isso nos westerns mais antigos, eram sempre os nativo-americanos. E por que os nativo-americanos? Porque no imaginário estadunidense, até mais ou menos os anos 60, os indígenas eram povos bárbaros, povos bravios que não tinham dor, dor não, né? Bota em preto e branco aí para ficar aquele, né? Eles não tinham civilização, eles eram povos sem alma e sem coração. Essa percepção em relação aos indígenas começa a mudar quando até o cinema começa a mudar. Um Homem Chamado Cavalo, por exemplo, é um filme que foi o primeiro longa falado em língua indígena. E até hoje é considerado um filme divisor de águas no gênero. Uma coisa interessante é essa relação com a fronteira, ou seja, aonde está o limite entre a civilização e a barbárie. Aqui é interessante a gente notar que essa fronteira, além de ser uma fronteira entre nós e eles, também é um lugar físico. E ao longo da história do western, esse local físico ele já foi diversas localidades nos Estados Unidos. Ele já foi todo o meio oeste, já foi o Mississippi, já foi os Apalaches, já foi o Texas, já foi a Califórnia, já foi o estado de Washington e já foi também o Alasca. Você tem westerns longas feitos nesse gênero que se passam nessas diversas regiões. E por que nessas regiões? Porque a gente tem que se lembrar que existiu uma coisa chamada Destino Manifesto, que é basicamente uma profecia quase messiânica que os pais fundadores dos Estados Unidos achavam que eles tinham por direito emanado de Deus ocupar e civilizar as terras entre o Atlântico e o Pacífico. É através do Destino Manifesto que, por exemplo, o massacre contra os povos indígenas, o massacre feito contra os mexicanos é justificado. E até hoje o Destino Manifesto é usado na influência que os Estados Unidos têm por toda a América. Eles se acham no direito de ser uma espécie de farol e depositório de toda a civilização nas Américas. A gente consegue perceber essa fronteira e essa aspereza principalmente nos personagens e sua relação com o meio. Presta atenção no filme Os Imperdoáveis. O personagem do Clint Eastwood nesse filme, ele quase não tem falas. E quando tem, elas são quase monossilábicas e sempre ditas de forma muito ríspida. Além de ser ríspida, de forma como se fosse uma areia raspando na outra. Imagina que a voz tivesse areia. É como se ele pegasse a areia e passasse uma na outra e saísse a fala dele. O Eastwood já não é dos caras mais bem-humorados do mundo. Imagina ele encarando, então, um cara que é seco, ríspido e arenoso. Falado sobre o que é o western, sobre como que ele funciona em relação ao cinema, a gente precisa falar um pouco sobre o que é o fardo da civilização, também conhecido como o fardo do homem branco. E o que é isso? Na história da humanidade, no século XIX principalmente, se criou esse conceito, que o homem branco tem que levar a civilização e o processo civilizatório para locais onde não existe civilização. Ou seja, é o homem branco levando a ordem para o caos. Te lembra alguma coisa? Aposto que você pensou no Tarzan, no Fantasma e no Mowgli. São exemplos de coisas culturais, de produtos culturais que exemplificam muito bem o que é esse fardo do homem branco. Pensa no Fantasma. O Fantasma é literalmente um homem branco que nunca morou na África, que vai para a África porque o pai dele manda e ele assume o direito de rei de uma selva. E lá ele traz ordem. Ou mesmo o Tarzan. O Tarzan é um menino branco, um homem, que é criado por uma gorila. Se a gorila vê um bebê branco, daquele jeito, aquele macaco sem pelo meio branco, a primeira coisa que ela ia fazer é bater com o bebê numa pedra, porque ela ia achar estranho e ia matar o bebê. Mas ok, vamos fantasiar que ela crie. E esse homem, ele consegue subjugar toda uma família de gorilas e se tornar o rei da selva. Existe coisa mais racista
e mais reacionária do que o Tarzan, o Fantasma e o Mowgli? Fica a reflexão. O fardo do homem branco, ele serviu como justificativa, como por exemplo, o que aconteceu com os belgas no Congo, onde o rei Leopoldo II comprou o Congo, ou seja, ele comprou, ele mais colonialista do que isso, impossível. Ele comprou um país, uma porção de terra enorme e transformou o Congo no seu grande safari. Humano. Sim, humano. O rei Leopoldo II usava o Congo e o rio Congo como uma espécie de safari para caçar gente. E não só caçar, mutilar, fazer experiências científicas. E depois não querem aproximar o colonialismo do nazismo. Também fica essa outra reflexão para você, arrombadinho e arrombadinha. Uma outra coisa interessante nessa expressão é fardo. O que é um fardo? Fardo é uma coisa pesada, uma coisa pesarosa. Ou seja, o homem branco vai levar a sua civilização para onde não tem, e isso é uma coisa ruim para o homem branco. Ou seja, ele está se doando para esses povos que não têm civilização e, dessa forma, levando a civilização ocidental, branca e cristã. Porque essas três coisas sempre caminham juntas. Ou seja, não é porque ele tem um interesse nos materiais e nas matérias-primas. Não é porque ele tem interesse em fabricação de coisas mais baratas com exploração de mão de obra. Não. Ele está fazendo isso por uma benevolência, porque ele é despido do orgulho, ele é despido do espírito explorador e ele é, além de tudo, um disseminador de conteúdo, um disseminador cultural e de conhecimento. Não podia ser menos mentira essa narrativa sobre o fardo do homem branco. Como a Mônica pontuou muito bem no seu filme, no seu vídeo sobre indústria cultural e a cultura pop norte-americana, você hoje consegue substituir civilização e barbárie por democracia e liberdade. A propaganda norte-americana hoje não trata mais sobre civilização e barbárie, mas sobre democracia, liberdade, até sobre religião, deixando esse processo civilizatório meio de lado. Mas ainda esse espírito que é preciso civilizar, e civilizar, leia-se, colonizar povos que não são civilizados, ainda é muito presente na indústria. E isso serve não como simplesmente um subtexto idiota, mas sim como uma propaganda política e um ideário político presente em forma social. A gente até pode questionar se um autor tem intenção ou não de escrever aquilo que a gente entende sobre a obra, mas isso é tema para um outro vídeo. A gente precisa se lembrar que essa dicotomia entre civilização e barbárie é muito presente na historiografia de forma geral. Michel de Certeau, no seu ótimo A Escrita da História, apresenta isso para você, onde os povos civilizados têm consciência da escrita da história, têm consciência da história como passado e como estudo do passado, e por conta disso, eles impõem a sua escrita, eles impõem a sua história sobre os povos dominados e colonizados. Dessa forma, a civilização se torna não um movimento de libertação, mas um movimento de opressão e julgo. Definir o que é civilização ou não é uma tarefa inglória e quase impossível. Afinal, não existe um modelo apenas de civilização. Existem os mais diversos modelos e as mais diversas formas de que civilizações afloraram por todo o mundo e onde houve gente. Essa divisão entre povos civilizados e povos bárbaros também pode acontecer de uma outra forma, que são os povos apolíneos e os povos dionisíacos. Apolíneos são aqueles povos cobertos com a razão, aqueles povos que se utilizam de uma razão dita científica para explicar o seu mundo. E povos dionisíacos seriam aqueles povos que utilizam do hedonismo sensorial, ou seja, de uma simples percepção prazerosa da realidade através dos sentidos, para explicar a realidade que os cerca. E isso não poderia ser mais racista da parte das pessoas que fazem isso. Por quê? Você traz para si o monopólio da razão. Você não entende que o outro é capaz de ser racional,
na sua expressão e do jeito que ele achar melhor. Então, civilização e barbárie e o western, esses duas coisas, esses dois conceitos, o binômio civilização e barbárie e o western, são duas coisas que caminham lado a lado. Aposto que você que assistiu lá Os Imperdoáveis, ou assistiu Django, Os 12 Odiados, enfim, qualquer western, não tinha pensado sobre isso, mas agora tente reassistir esse filme com esse olhar. Olhe, por exemplo, o jeito que é tratada a natureza. Pega uma manada de búfalo, uma manada de cavalos selvagens, a travessia de um rio, um inverno, qualquer coisa do gênero, como ela é tratada. É tratada de uma forma que ela é hostil ao homem branco, mas para o nativo ela é flexível. O nativo ele consegue viver naquele ambiente hostil. Ou seja, se é hostil ao homem branco, a natureza e o meio precisa ser domado, civilizado e culturalizado. E antes da gente finalizar o vídeo, é importante a gente ter em mente que o western, ou seja, o Velho Oeste, esse lugar mítico, ele é duplamente distante de nós. Ele é distante de uma forma espacial e de uma forma temporal. O western, como local, ele é um local que não existe, porque ele tem várias localidades que formam o chamado Velho Oeste. E a palavra Velho Oeste também, assim como Belle Époque, é um termo anacrônico. Ele foi um termo criado após esses eventos, após a Marcha do Oeste. Ou seja, é um olhar para trás de uma era de ouro que possivelmente existiu entre os finais do século XVIII e metade do século XIX, até começos do século XX, de uma época que os Estados Unidos estava criando a sua grandeza, estava criando a sua civilização, onde você tem uma saudade desse tempo. Ou seja, o Velho Oeste, dessa forma, é um lugar que não existe, ou seja, uma utopia, e um tempo que não existe, ou seja, uma ucronia. Dessa forma, a não existência desse local e desse tempo faz com que você consiga colocar qualquer coisa no western. Dois exemplos rápidos aqui. O longa, Onde os Fracos Não Têm Vez, dos irmãos Coen, que se passa na fronteira dos Estados Unidos com o México, principalmente na região do Texas, na transição dos anos 70 para os anos 80, onde você tem uma explosão do narcotráfico na região. E no livro e no filme, existe uma certa nostalgia de um tempo que não existia o tráfico de droga, que o mal não era encarnado. E você tem ali essa questão de ucronia e utopia. E o outro exemplo é a franquia de videogames Red Dead Redemption, que você narra uma história através do Velho Oeste. Você narra toda uma construção de personagem, toda uma construção de espaço e de uma aventura através dos videogames, através da ótica do western. E o segundo, que tem um texto maravilhoso sobre a Mônica, na descrição tem o link para você ler, se você não leu ainda, você tem essa questão civilizatória, onde cada vez que você mata um indígena ou faz alguma coisa que é errada, você perde os seus pontos de honra. E é legal que quando você mata alguém da Ku Klux Klan, você ganha pontos de honra. Então acho que era isso, pessoal. Espero que eu tenha conseguido explicar para você o que é o binômio civilização e barbárie e como ele pode ser aplicado no western. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar aquele joinha. Se você não gostou, dá aquele pra gente. E explica por que você não gostou. Não adianta só colocar o não gostei e não explicar por quê. A gente está muito aberto a comentários, a fazer um debate. Se você está chegando agora nesse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal. A gente produz pelo menos um vídeo por semana, pelo menos 2 podcasts por semana e posts na rede social todos os dias, além de um texto semanal. Um beijo nas crianças e o resto é a vida que segue.